Tanto é que ele pode brigar, ele pode saber os limites do cristianismo. Existem limites. E onde estão esses limites? Aqui na Escritura. E o que estiver fora, então, merece a condenação do apóstolo Paulo. E ele termina aqui chateado. Viu? Para quem acha que não tem oração imprecatória hoje em dia, olha aqui, ó. Mas, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Aqui é bom explicar. Uma das coisas que os judaizantes faziam é chamar Paulo de hipócrita. Porque Paulo dizia que não precisava se circuncidar, mas circuncidou Timóteo. Não é? Paulo não circuncidou Timóteo, aquele ajudante dele que ele encontrou em Derbe, está lá no capítulo 16 de Atos, se não me engano, ou 14, não sei. A memória falta. Mas Timóteo era um jovem que Paulo queria levar com ele, e por conta dos judeus, para onde Paulo ia pregar, Paulo circuncidou Timóteo. E todo mundo sabia disso. E aí vem a acusação que Paulo era hipócrita, de que Paulo pregava a circuncisão. Tanto é que circuncidou Timóteo. O ponto é que Paulo circuncidou Timóteo porque Timóteo era judeu. A mãe dele era judia, o pai era gentil, por isso que ele não tinha sido circuncidado. Mas ele tinha um direito à circuncisão por conta da sua descendência. Paulo circuncidou por conta disso. Mas os judeus chamavam Paulo de hipócrita. Olha a resposta de Paulo. Verso 11. Meus irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, como esses caras estão dizendo aí, por que eu continuo sendo perseguido por eles? Por quê? Se eu prego a circuncisão, está tudo bem para eles, é isso que eles querem. Mas agora, por que eles me perseguem? É uma prova de que realmente eu não prego a circuncisão. Mas, nesse caso, Paulo diz, estaria desfeito o escândalo da cruz. Estaria desfeito o escândalo. Se Paulo estivesse pregando a circuncisão, o escândalo da cruz teria sido desfeito. Qual é o escândalo? Cristo morrendo pendurado numa cruz, como sendo o caminho pelo qual Deus salva pecadores. Isso é um escândalo para o judeu. Paulo pregava isso e era acusado de promover escândalo. Mas se ele pregava a circuncisão, o escândalo da cruz está desfeito. Como eu disse desde o início, circuncisão e Cristo são duas coisas incompatíveis se você vai seguir a lei de Moisés, da qual a circuncisão é símbolo. E olhe no verso 12 agora. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo está falando, né, oração imprecatória, né? Olha, quem dera que se mutilassem. Eu não preciso explicar o que é que Paulo está dizendo aqui, né? Todo mundo sabe o que é a circuncisão. Na verdade, o que Paulo está dizendo, eu quero que se castrem, que se castrassem, ou seja, um uso exagerado, um erro da faca, não é? Paulo meio que está dizendo assim, né? Tomara que eles se mutilassem, esses que estão perturbando vocês. Oração imprecatória contra esses falsos profetas. Eu não sei onde foi que eu estava, que alguém me perguntou, acho que foi ontem, na devocional dos Wings of Faith, do grupo de moto da igreja, que foi aqui, a devocional. O assunto acabou sendo discutir essas coisas e alguém perguntou, me lembrou que eu tinha falado uma vez que no Novo Testamento, os autores, os apóstolos e escritores do Novo Testamento, quando eles tratam com os falsos profetas, eles nunca pensam assim. Eles são bem intencionados. Estão errados, mas são sinceros. Nunca, nunca. Falso profeta no Novo Testamento é falso em todos os sentidos. Falso porque Deus não mandou, falso porque não é profeta, falso porque a mensagem dele é falsa e falso porque as intenções são erradas. Sempre. Não tem nenhuma passagem no Novo Testamento em que você vai encontrar o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, escritores da Bíblia, escritor de Hebreus, dizendo assim, não, eles são sinceros. Só estão errados, mas são sinceros. Não. Falso profeta é condenação. Agora, com relação aos membros da igreja, a atitude é outra. A atitude é de ajuda, abrir os olhos, fazer isso que Paulo está fazendo. Né? Procurar convencê-los a não entrar pelo erro. Mas falso profeta, da parte da Bíblia, não merece nenhuma consideração ou nada.
Termino aqui, porque meu tempo agora, de fato, está terminando, e eu quero dar oportunidade para perguntas. Na próxima segunda, nós vamos ver a questão da liberdade, a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou.